Queridos irmãos, queridas irmãs, sejamos todos bem-vindos a mais uma Evangelho Terapia. Os nossos encontros, eles têm um único objetivo: nos aproximarmos, ou melhor, nos aproximar do nosso Mestre Jesus. Essa aproximação se dá através de breves reflexões, quando buscamos no Evangelho a palavra que vai alimentar o nosso espírito, fortalecer as nossas ideias, direcionar os nossos pensamentos, fortalecer os nossos sentimentos e muitas vezes dar um novo colorido em nossas vidas. O calendário, ele nos serve como referência. Ele não deveria ser um determinante. Eu não deveria esperar me aposentar para servir ao meu próximo. Eu não deveria esperar a segunda-feira para começar uma alimentação saudável. Eu não deveria esperar o próximo ano para que Jesus verdadeiramente faça parte da minha vida e que eu o busque com o entendimento e a certeza de que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Mas muitas vezes ainda nos servimos desse tipo de recurso, para que isso seja um estímulo mesmo para a mudança. Então hoje, 1º de janeiro de 2023, no nosso calendário um novo ano se inicia. E sempre, assim como nasce o sol, vem a esperança. Vamos fazer diferente, vamos fazer melhor, vamos fazer de forma que o nosso corpo se sinta responsável para executar e suprir as necessidades do meu espírito e não o contrário. Que eu compreenda verdadeiramente que o que vale e o que fica é a minha vida espiritual e não a minha vida material. Compreendendo que a vida material, como eu disse há pouco, serve para que o meu espírito evolua. Então, que esse nosso primeiro encontro do ano seja o primeiro encontro de muitos, mas não um encontro com a Evangelho Terapia por uma rede social ou presencialmente na nossa casa, às terças-feiras, às 13h30, mas que esse encontro seja diário com o Mestre Jesus, através do Evangelho, através das atitudes, dos sentimentos, sempre buscando e lembrando que não estamos sozinhos. Há momentos de muitas dificuldades em que nos parece que não temos saída. E aí quando nos recolhemos e buscamos a prece, encontramos ali a direção que devemos tomar. Então, que a Casa de Zico Horta, que está conosco neste formato, através da tecnologia, né, das redes sociais, que nós consigamos buscar sempre recursos que nos aproximem do Cristo. É esse o objetivo. Diferente de muitos irmãos nossos que precisam das redes sociais para se sustentarem, nós queremos usar as redes sociais para divulgar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, que Zico Horta, o patrono da nossa casa, os nossos amigos espirituais, nossos anjos protetores, os nossos mentores, estejam conosco para uma caminhada sempre indo ao encontro da luz. Então, que Jesus continue sendo nosso guia, nosso modelo e nosso mestre. E que nós nos lembremos que nós precisamos buscá-lo, porque ele sempre está disponível. Capítulo 26. Dai de graça o que de graça recebestes. É uma citação que encontramos em Marcos e também em Mateus. Em Marcos, no capítulo 11, versículo de 15 a 18. Em Mateus, no capítulo 21, versículo 12 e 13. E diz assim: Eles vieram em seguida a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos.
e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía dizendo, aspas, não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Fecha aspas. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, porque o temiam, pois o povo estava maravilhado pela sua doutrina. Comenta Kardec, Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Portanto, o homem não tem o direito de cobrá-los. Lembrando mais uma vez e convidando a todos que busquem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, dai de graça o que de graça recebestes, o item que tem por título, subtítulo, Mercadores expulsos do templo. Pensemos um pouco sobre isso. Muitas vezes eu já tive a oportunidade de ouvir pessoas se referirem a esse episódio como se fosse um momento de ira do nosso mestre. Eu diria que um mestre que é só amor não tem ira, ele tem amor, ele se indignou. Aquilo não era para ser feito. Então que nós façamos uma reflexão e talvez hoje possamos dizer, não, mas eu não uso a casa que frequento, seja ela um centro espírita, um templo, uma igreja, para fazer comércio. Sim, talvez não façamos isso. Mas Jesus nos chama para uma outra reflexão. Ele diz, dai de graça o que de graça recebestes. E poderíamos pensar, o quanto eu pago pela vida que eu tenho? O quanto me é cobrado, e aí nós estamos falando de valores e estamos falando de coisas materiais, pelo ar que eu respiro? O quanto me é cobrado pelo abraço que eu ganho ou que eu dou? Então vamos ampliar esse episódio e vamos começar o nosso ano com essa reflexão. Eu tenho observado tudo aquilo que do Pai vem para mim? Eu observo que o ar que eu respiro, a luz que ilumina o meu dia, não tem conta para eu pagar por ela. E será que eu cobro? Eu cobro dos meus o amor que eu dou, o carinho que eu dou, a atenção? Eu cobro da casa que eu frequento ou dos meus companheiros de caminhada tudo aquilo que eu faço e o outro não faz? Será que é justo? Eu não poderia trazer a reflexão da cobrança, da comercialização daquilo que eu recebo gratuitamente e que nem sempre, quando eu dou, é de forma gratuita. Então, a cobrança é uma forma pouco amorosa de viver. Lembrando que o nosso mestre nos ensina que não devemos julgar, que deveríamos compreender que cada um que de nós se aproxima nos dá aquilo que ele tem ou que no olhar dele ele acha que somos merecedores. Então, busquemos, ao iniciar o ano, fazer o nosso melhor. Eu tenho dado o meu melhor em todos os sentidos? Qual é a minha proposta para mim neste ano? O que eu quero? Cobrar menos e amar mais? Dar menos e dar mais e observar menos aquilo que o meu companheiro de caminhada, seja na casa espírita, seja no meu lar, faz? Será que não é o momento de eu voltar os olhos para mim? Né? E observar isso, Jesus disse isso. A casa
A casa de Deus é uma casa de oração, não é um lugar de comercializar. E muitas vezes, quando a dor me visita, eu quase penso numa barganha com o meu mestre, como se ele se dispusesse a dar preço ou querer trocar. Ele espera que eu compreenda que a dor que me visita, ela vem me fortalecer, me fazer melhor. Então, que iniciemos o nosso ano com novas propostas, mas principalmente com novas ações. E que a paz do Mestre seja sempre buscada por nós. Nós precisamos buscar a paz. Nós precisamos buscar o caminho. E quando o buscamos, com certeza o encontramos. Muito obrigada e que 2023 seja um ano de muitas possibilidades para todos nós. Graças a Deus.